Quero que brevemente os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 6, 12. Eu quero que todos a uma só voz leiam o texto da Escritura. Irmãos, ler sim, vamos de uma só voz? Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Bem-vindo você, pecador, à igreja. Esse é o seu lugar. Assim como de qualquer um que quiser entrar nesse lugar, ele é bem-vindo. Porque aqui é o lugar onde nós revelamos quem nós somos. E aqui é o lugar onde o Espírito Santo de Deus pode, então, nos curar. Queria que os irmãos colocassem de pé e abrissem Gênesis capítulo 4. A exposição do texto vai ser hoje Gênesis, no capítulo 4. Semana passada nós vimos Gênesis capítulo 3, o final dele. E como o pecado entrou no mundo hoje, nós vamos entender o porquê o pecado se espalhou pelo mundo, ou como o pecado se espalhou pelo mundo. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Amém? Diz assim no sagrado texto, precioso texto da palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primícias, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Vamos orar. Senhor, nós dependemos totalmente agora do Teu Santo Espírito. Nenhuma palavra humana convence o coração, nenhuma eloquência humana é capaz de transformar o coração de pedra. Mas o Senhor pode. O Senhor pode hoje tocar cada um dos corações pecadores que entraram aqui essa manhã. Transforma nosso coração, Senhor Jesus. Amém. Revela para nós essa palavra. É o que eu oro no nome sagrado do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Se as coisas mais importantes para você fossem guardadas em um baú, ou estivessem guardadas em um baú, talvez embaixo da sua cama, ou no quarto secreto, o que Deus encontraria nesse baú quando Ele o abrisse? Queridos, que nós guardamos no nosso baú mais secreto, o que nós guardamos no mais profundo do nosso coração, isso sim revela quem você é. Isso sim revela a quem você adora. Adoração, da palavra do hebraico e do grego, significa a mesma coisa. Devoção, entrega, ajoelhar-se, prestar culto, entrega. Isso é adoração. E o que você guarda no mais profundo do seu coração, então, é aquilo que você adora. Como Jesus disse: aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração.
E às vezes a gente pensa que isso não é quantificável, isso não é avaliável. Que o que nós guardamos vai sempre ficar ali no secreto e ninguém vai conseguir observar nunca. Isso é uma mentira. Porque Deus nos avalia, sim, conforme a oferta que você entrega. E você quer entender melhor como que você está entregando as coisas, avalie por 3 direções. Ou o que você adora em 3 direções. Primeira coisa, o que você adora está como principal na sua agenda. Entra como aquilo que ocupa todo o espaço da sua vida. Nas suas conversas diárias, sua pauta de conversa, provavelmente é aquilo que você adora, a conversa que você mais gosta, que você leva sempre para as reuniões, para as conversas de amigos. E a terceira coisa, a forma como você gasta o seu dinheiro, ou o seu investimento, ou suas finanças, ou aquilo que você guarda com o seu tão precioso suor, é então o que te define. Deus nos avalia conforme essas coisas. Não existe campo neutro, queridos, quando nós falamos de adoração. Ou você adora a Deus, ou você adora a Satanás. Não existe meio termo quando se fala em adoração. E não importa, queridos, onde nós estejamos, nós sempre seremos medidos por aquilo que nós entregamos, não por aquilo que nós sentimos ou que nós falamos. As palavras podem enganar. Eu posso falar belas palavras, mas no fundo do meu coração eu está tomado de ódio. Um tempo atrás eu conversava com um pastor. 5 anos ele pastoreia uma igreja. Há 5 anos ele prega. E ele disse a mim: Mateus, fazem 5 anos que eu não acredito em uma palavra do que eu prego. Um pastor de uma igreja local. É possível então que nossos sentimentos possam nos enganar, ou que nossas palavras possam nos enganar? Com certeza. Um dado para você ver como isso tem se alastrado no nosso país, principalmente em relação à nossa fé. Até 2010, o IBGE apontou que 22,1% da população brasileira era evangélica. 2020, 10 anos depois, 10% de crescimento, 31%. Hoje nós somos de cristãos. E sabe o que eu acho estranho? É que na boca dos evangélicos se escuta palavras em que Deus odeia. Divórcio. Está se voltando pautas para a comunidade evangélica que nunca tiveram dentro dela por mais de 2000 anos. Nós estamos voltando a conversar sobre gênero. Nós estamos voltando a conversar sobre questões elementares da fé. Hoje nós temos que avaliar se no culto tem a palavra de Deus ou se não tem. Porque o pastor não abre mais a Bíblia, não abre mais as Escrituras. Nós escutamos os evangélicos falarem sobre aborto. Evangélicos encontrando jeito de arrazoar na palavra de Deus o aborto. Evangélicos questionando o dízimo. Evangélicos questionando a autoridade da palavra de Deus e quem Deus é. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você questiona a palavra do Senhor, você questiona o próprio Senhor. E quando você o questiona, você o desafia. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Queridos, o que eu quero hoje é que você se avalie diante desse texto. Nós estamos diante de 2 cultos. A partir desse texto, nós temos, então, o início do culto a Satanás, das religiões como nós conhecemos, dessa confusão generalizada, do assassinato, das guerras, e também nós temos o início formalizado disso que nós estamos fazendo agora, o culto a Deus. Esse texto é uma bifurcação. E enquanto nós estivermos lendo esse texto, eu quero que você avalie aonde está o seu coração, o que está dentro do seu tesouro, qual Deus você serve. E só um spoiler: Deus não te aceita pela metade. Deus não te aceita por meias adorações. Ele é um Deus ciumento. E o que eu quero hoje, então, queridos, que a gente compreenda nesse texto sério do texto é: o verdadeiro culto consiste na comunhão sincera, na entrega completa do coração,
e na contemplação da graça de Deus. Mas o falso culto tem como parâmetro você mesmo. E os resultados desse culto são desastrosos. Vou repetir: o verdadeiro culto consiste na comunhão sincera, na entrega completa do coração, na contemplação da graça de Deus. Mas o falso culto tem como parâmetro você mesmo, a si mesmo. E os seus resultados são desastrosos. Eu quero ver 3 verdades com você nessa manhã sobre esse texto. A primeira verdade é que não há nada de oculto a Deus. A segunda verdade, nós vamos ver o que é um coração que rejeita a Deus e as consequências desse coração. E em terceiro, nós vamos ver o coração que Deus aceita. Eu espero que esse seja o seu coração essa manhã. E a gente vai ver também o resultado de um coração maravilhoso entregue a Deus. Então, primeiro ponto: não há nada de oculto aos olhos do Senhor. A gente leu aqui no texto que Eva, no verso 1, Adão teve relações com Eva, acompanhe comigo. Sua mulher que engravidou, quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. E tempos depois deu à luz ao seu irmão Caim. Aqui a gente vê Adão e Eva que merecidamente continuam vivos. Não era para eles estarem vivos depois do pecado, mas Deus já demonstra a sua graça de permanecer, de continuar então com o projeto. Deus é o primeiro que crê no projeto da salvação. E a gente vê aqui Adão e Eva então frutificando, obedecendo o mandato cultural: ide e habitai a terra. Ide então frutificai. E é exatamente o que Adão e Eva faz. E quando eles têm o primeiro filho, chamado então Caim, o som do hebraico de Caim significa adquirir ou adquirido. O que esse nome significa, provavelmente para Eva, é que, vocês se lembram daquela maldição que houve assim que Eva pegou? Que Eva, então, teria um descendente que pisaria na cabeça da serpente? Talvez, quando Eva teve Caim, ela estava então esperando, adquirido por Deus, esse é aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Finalmente eu tive um filho. Então ela provavelmente tinha essa ideia de que o filho dela, ou Caim, seria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Algum tempo depois, então, nasce Abel, que é o irmão mais novo de Caim, e eles passam a infância todos juntos, brincando, se alegrando, sem família. Primeira família da terra, coisa mais linda. Aí então chegou o tempo deles escolherem a profissão deles. Caim se torna um agricultor e Abel se torna um pastor de ovelhas. As 2 primeiras profissões que nós vemos então na palavra de Deus. Então chega o momento de ofertas, de culto a Deus. Muito provavelmente, essa ideia de culto a Deus tinha vindo do próprio Adão e Eva. De onde eles tiraram esse negócio de dar oferta para Deus? Não tinha nada da palavra de Deus antes disso. Então, provavelmente, Adão e Eva já ofereciam culto a Deus, sacrifício a Deus. E alguns teólogos dizem, então, que essa é a confirmação de que Adão e Eva foram salvos. Porque eles começaram a prestar culto a Deus. Então, você que morre de raiva de Adão e Eva, não morra mais. Provavelmente, eles foram salvos. Então, nós vemos esse culto se desenvolver. E daí o texto diz, olha comigo no verso 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções de seus cordeiros, dentre as principais tribos de seu rebanho. E aí vem o resultado disso. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Esse termo que é usado aqui na palavra de Deus é muito interessante, porque o texto diz que Caim ofereceu uma parte, somente uma parte, um ordinário. Vou pegar uma partezinha aqui, está tudo certo. Aí o texto continua dizendo, Abel, por sua vez. É uma contradição ao que Caim tinha feito. Ele pegou o melhor que ele tinha. Eu imagino Abel escolhendo as ovelhas e cuidado para oferecer aquilo então, que era melhor ao Senhor. As primícias e as mais gordurosas. Aquilo que provavelmente lhe daria a maior renda possível, o maior sustento possível durante o ano, ele então tinha para entregar ao Senhor. E daí o texto diz algo interessante. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. É interessante isso, né? Deus aceita primeiro a Abel, depois a sua oferta. Vocês veem, a oferta que é entregue está diretamente ligada à pessoa.
É assim que Deus nos avalia, aquilo que nós entregamos a Ele. Então Abel é aceito por Deus. Por quê? Somente pela oferta dele? Não. O que o texto está deixando claro é que Deus primeiro sonda o nosso coração. Ele aceitou primeiro o coração de Abel. Ele entendia o que ele estava dando. Você vê que não tem nada a ver com quantidade. Aqui não falou o número de grãos ou o número de ovelhas que ele deu. Não é sobre isso. Você se lembra da viúva? Quando Jesus, então, chega para os discípulos, eles riem daquela senhora que está entregando uma pequena moeda. Mas, no entanto, Jesus, que olha para dentro, ele fala: essa moeda entregou tudo que tinha. Entregou tudo que tinha, entregou o seu próprio coração. Então, aqui não tem nada a ver com quantidade, e sim com o coração que você entrega a Deus. Meus queridos, a primeira coisa que eu quero que você observe nesse texto, enquanto a gente lê, é que Deus não está interessado na nossa tarefa pela tarefa. É fácil a gente ser guiado pela performance. É fácil a gente ser guiado pelo talento e pelo dom, por muitas vezes. Deus não bate palma para a gente por causa disso. Deus bate palma para nós. Ou Ele nos chama, na verdade, nos abraça, quando nós entregamos tudo em relação a Ele. E não tem a ver com quantidade. Um pouco diferente do que nós vemos hoje nas igrejas, não? Só um pouco. Números. Igrejas que têm metas. Metas e mais metas. E a vida da igreja vai se tornando nada. Porque o coração está distante de Deus. Falam com a sua boca, mas o coração está distante. Uma coisa que eu quero que você perceba aqui: Deus te vê como um raio-x. Deus enxerga o seu coração batendo. Deus enxerga o que você faz mais profundo do seu quarto, quando você está sozinho, quando você está acessando sites. Ele sabe das buscas, do seu histórico. Não adianta apagar. Não adianta chegar ao final do dia ou no seu telefone e colocar senhas. Deus é um mestre em criptografia. Ele é o criador disso tudo. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda, meus amados, é que você não mente para Deus. Quantos são filhos? Vários que têm filhos. Creio que você já viveram uma cena parecida com essa. Seu filho chega a você, todo cheio de pompa, fazendo bonito para o papai e para a mamãe, te oferecendo coisas, falando palavras lindas, mas bem no fundo o que ele quer é ir para a casa do amiguinho. Bem no fundo o que ele quer é um picolé diferente, um doce. Quem já viveu alguma coisa parecida assim? Eu creio que muitos de vocês. E a gente, pela experiência, vocês, pais, pela experiência, vocês sabem quando o filho de vocês está tentando manipular, mentir, quando ele está escondendo o jogo. Às vezes a gente se deixa levar, porque a gente é pai, a gente ama, você ainda, vou viver isso. Mas, às vezes a gente pensa que Deus é bobo. Às vezes a gente pensa que a gente pode chegar ao culto e esconder de Deus as coisas que estão no nosso coração enraizadas dentro dele. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: para de fingir para o Senhor. Para com isso. Não vai adiantar. Você não é um bom mágico. Você não é um bom artista. Você não engana a presença do Senhor. Então, a primeira coisa, meu querido: você está sendo visto por Deus. Já viu aquelas câmeras que dizem quando você chega em estabelecimento? Sorria. Você está sendo filmado? Sorria. Você está sendo filmado nessa manhã, após essa manhã e até o final da sua vida. E o Senhor sabe o que se passa dentro do seu coração. Não precisa esconder. Ele te criou. Segundo ponto do texto, queridos: coração que Deus rejeita, ou que rejeita a Deus, com consequências desastrosas. Eu quero que você fique com a sua Bíblia bem aberta, porque nós vamos agora passar e ler esse texto juntos, e analisando esse coração, então, de Caim. Eu quero que, enquanto a gente analise o coração de Caim, eu quero que você se observe e veja se o seu coração não está nesse lugar. Amém? Diz assim o texto, então, 3 ao 5 nós já lemos, e nós vemos então que Caim então apresenta essa oferta medíocre a Deus, tentando enganar ao Senhor.
E aí o texto vai dizer que o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E aí o que diz aqui? Caim se enfureceu e ficou transtornado. Caim é a personificação, na verdade ele é o criador das religiões como nós conhecemos hoje. O que é a religião, meu querido? A religião é quando você tem um formato de Deus que você criou, e então Deus tem que se encaixar na sua forma de viver. A religião é uma caixa em que nós encaixamos Deus aos nossos princípios. Isso é religião. O que não faz nenhum sentido. Você já viu aquela frase que diz assim, procura uma religião que te faça bem? Já escutaram essa frase? Procura uma religião em que você se sinta confortável. Ora, se você procura uma religião que te deixe confortável, você é a religião. Você é Deus de si mesmo. Você é o parâmetro, entende? Se Deus é Deus, os parâmetros não podem partir de mim e nem dos meus princípios, concordam? É impossível isso. Mas é isso que a religião começa a fazer. Eu então começo a encaixar Deus na minha tradição, que foi o que aconteceu por muito tempo na Igreja Católica. Nós precisamos encaixar Deus nessa forma agora que nós temos de governo com Constantino. E aí então nós vemos uma série de outras religiões de sincretismo nascendo a partir disso. Mas queridos, lembre-se de uma coisa: se você escolhe a sua religião, você é o próprio Deus dessa religião. Compreende? Então, meus amados, nós vemos uma série de religiosos durante a palavra de Deus. Nós vemos a religião sendo aflorada no coração dos homens. Quem se lembra aqui de Ananias e Safira? Atos capítulo 5. Eles vendem um terreno e eles juram que Deus não está sabendo o valor do terreno. Então eles entregam só uma parte. O Espírito Santo de Deus vem e acaba com a vida deles. Porque Deus não aceita o culto falso, o culto pela vontade. Nós vemos depois também Eli e os seus filhos. Você se lembra o que acontece com os filhos de Eli? Eles roubam das pessoas, assim como os pastores, por muitas vezes, e as igrejas aí fora, as religiões, roubam de seus fiéis. Eu sou o parâmetro, eu sou interessado, eu sou Deus de mim mesmo. Já viram que o pessoal fala assim, eu adoro a Deus do meu jeito. É mesmo? Você adora a Deus do seu jeito? Não sabia que você era Deus. E aí, então, queridos, a gente vê essa prática religiosa se espalhar sobre o mundo. E o que é mais engraçado que eu vejo aqui, Jesus não foi contra prostituta, Jesus não foi contra cobrador de imposto, Jesus não foi contra pecador, nem contra endemoniado. Pelo contrário, ele abraçava essas pessoas. Mas quem que ele recusava? Quem que ele resistia? Aos religiosos, ao coração religioso. Nós vemos também aqui na vida de Caim o orgulho. Ele fica transtornado. Ele fica transtornado porque Deus chamou a atenção dele, porque Deus não o aceitou. E ele fica bravo, ensimesmado. O orgulhoso, ele não tem espaço para crescimento. Deixa eu te falar, se o orgulho é o seu pecado, e esse vai te perseguir por resto da sua vida, o seu teto tem que se expandir. O seu teto não pode ser você mesmo. O teto do orgulhoso é ele mesmo. É por isso que ele não consegue ouvir repreensão. É por isso que ele não consegue ouvir que ele está errado. Porque para ele já chegou no ponto. Ele é a medida das coisas. Você quer ver se você é orgulhoso? Você tem dificuldade de ouvir crítica. Você tem dificuldade de lidar com a crítica. Você diz que ouve as pessoas, mas bem no fundo, você não está nem aí para a crítica delas. E alguns orgulhosos até dizem, tem que colocar câmera para ver o que está acontecendo. Estão entendendo o nível do orgulho? As palavras de Deus, será que não são suficientes dos seus irmãos? Será que você precisa de câmera para ver o que está acontecendo na sua vida? O orgulhoso é o limite de si mesmo. Se você tem dificuldade de escutar crítica, meu irmão, se coloque diante de Deus. Peça para Ele te transformar. Escute a crítica, escute quem te ama. Principalmente quando tiver 2, 3, 4 pessoas falando a mesma coisa para você. Não seja arrogante desse jeito.
Quando a pessoa te disciplina, é amor. Quando a pessoa te chama a atenção, é puro amor. Entende? Se deixe chamar a atenção. Não se foque, não fique ensimismado no seu próprio orgulho. O que acontece no lugar é mais feio. Fica empurrado. Criança empurrada. Todo mundo já viu, né? É um negócio ridículo. Agora você vê adulto empurrado, é pior ainda. Cabisbaixo, a palavra aqui é hebraico, dá o sentido de carro, cara fechado. Para Deus! Para o próprio Deus. Senhor Deus, nos tira essa cara fechada que a gente tem quando o Senhor diz não para nós. Queridos, eu creio que você já escutou alguns não de Deus. Uma boa maneira de você medir a sua espiritualidade, a sua possibilidade dele, é a forma como você reage em relação a isso. Eu reagia muito mal aos mãos de Deus. E até hoje, por vezes, reajo. Coração soberbo. Se esvazie do seu orgulho. E aqui a gente vê um sentimento também nascendo no coração de Caim, que é a inveja. Ele olhou para o seu irmão Abel, e o que Abel tinha feito de errado? Absolutamente nada. Nada. Mas para o invejoso e para o orgulhoso, ele é a medida. Então os outros têm que se aproximar dele. Veja, ele não olha para Abel e fala assim: eu preciso ser como Abel. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar. Ele não olha para a pessoa que é melhor do que ele em algo e ele então diz: eu preciso me transformar. Ele olha para o irmão dele e o vê como inimigo, como alvo. Não é um espelho a qual ele deve seguir, é um alvo que deve ser destruído. Compreende, não? A inveja começa a tomar conta do coração de Caim. E veja, não tem nenhum problema nesse inveja. Eu já tive. Eu já mirei. Agora, o que nós fazemos com isso é que é o ponto principal. Porque sim, nós vamos nos comparar aos outros, é normal. Normal. Nós só não podemos levar essa comparação para a comiseração e nem para a exaltação. Eu não vou ser melhor que ele. E ao mesmo tempo, coitadinho de mim. Olha o tanto que ele não é bom. Eu vi irmãos largando a carreira pastoral. Porque eles falaram para mim que eles não pregavam bem. Porque afinal de contas, a gente prega tão bem, né? Você faz para Deus ou você faz para os homens? Do que você tem medo? Então nós vemos esse sentimento crescendo, então, no coração de Caim. E no verso 7, olha só o que diz o verso 7. Se você fizer o que é do certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlar. Vê como Deus é bom. Deus vem, vez após vez, a busca de Caim, e ele tenta ainda alertá-lo. Ele fala: filho, papai sabe o que você está sentindo, calma, não deixe o sentimento te dominar. Não deixe isso tomar o seu coração, não deixe isso se enraizar. O termo em hebraico aqui, para o pecado estar à espera, é o mesmo de um animal que está em tocaia, pronto para te atacar. Talvez aquela serpente que estava lá no Éden, estava ainda rodeando com família, esperando o momento certinho de atacar o coração desprotegido de Caim. E Caim então começa a alimentar esse sentimento de ingratidão no coração dele. E novamente nós vemos então que o Senhor alerta, mas chega num ponto, queridos, em que fica complicado, em que fica difícil, em que o pecado cresce tanto, assim como o pecado cresceu no coração de Saul, o pecado foi crescendo e tomando espaço. Tiago faz uma ilustração muito boa. Em Tiago capítulo 1 ele fala que o pecado é como realmente uma criança que nós germinamos. Então vem pela tentação, que vem dos nossos próprios desejos, que é o que Tiago diz, e a gente começa a alimentar, nutrir aquele pecado na nossa mente, no nosso coração, até que nós damos a luz a esse pecado. Queridos, ninguém traz sua esposa de uma hora para outra. Nenhuma igreja é escândalo de uma hora para outra. São pecados cultivados por anos. E a gente pensa que nunca vai chegar nessa hora, né? Quando nós estávamos agora na Ásia, a gente estava na casa de um pessoal lá em cima da montanha, 4.200 metros. E o que eles fazem para sobreviver é que eles colhem uma pequena raiz, né, uma semente, mais ou menos, e é uma largada,
Então o fungo entra dentro dela e começa a tomar essa lagarta por inteiro, até que ela fica empedrada, totalmente empedrada. Então eles pegam essa lagarta empedrada e vendem por uma fortuna. O rapaz mostrou para a gente um baldezinho lá, que valia uns 4 mil euros, né? 4 mil euros, um potezinho dessa lagarta que estava então empedrada. É a mesma coisa que Satanás faz no seu coração. Ele vai entrando devagarzinho, aos pouquinhos, tomando os seus sentimentos. Ele deixa os seus sentimentos te enganarem. Até que você é completamente tomado por ele, você não sabe mais o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Você se torna uma simbiose com o seu pecado, um só. E você cria narrativas belas para eles. Eu não sei quantas narrativas belas para os meus pecados eu já criei. É difícil enxergá-las mesmos, muito. Mas, queridos, nós temos que ter cuidado com o nosso sentimento. Cuidado com o seu sentimento. Duvide do seu sentimento por mais um pouco. Eles podem estar sendo gerados pelo próprio Satanás como uma fábrica dentro do seu coração. Corte pela raiz. Corte pela raiz. A palavra de Deus nunca disse que nós não sentiríamos coisas ruins. Pelo contrário, o mundo já é maligno. Mas tem de fé e bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados, cuidado com os seus sentimentos. Não tome nenhuma decisão à flor da pele, mas é exatamente o que acontece. É exatamente o que acontece com esse homem. E a gente vê no verso 8, olha só. Caim sugeriu a seu irmão, lê comigo, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e matou. Olha a dissimulação. Ele maquinou tanto mal dentro do coração dele. Ele cultivou tanto o inferno no próprio coração, que chegou um momento em que o inferno tomou a mente e o coração completamente dele, a ponto dele pegar o irmão dele, no qual tinha crescido junto, tido uma vida, compartilhado momentos maravilhosos, talvez, com Abel, seu irmão, memórias lindas. Tudo foi por água abaixo. Tudo foi por água abaixo. E aí então, ele friamente convida o irmão dele, porque ele sabia que o irmão dele ia aceitar ir para o campo. Era comum. Os dois eram amigos. Era comum, os dois iriam ao campo juntos. Então Abel nem percebe o que está acontecendo no coração de Caim. Ele vai até o campo. E o texto diz que Caim matou de uma maneira violenta. E não só o matou de uma maneira violenta, mas viu o sangue do seu irmão escorrido para dentro. Pode chegar um ponto em que o pecado na sua vida tem se tornado tão grande e você já tem se entregado a ele tantas vezes que você não sabe mais diferenciar o que é você e o que é Satanás. Caim então se torna o primeiro assassino da história, o primeiro a matar. E a partir de Caim a gente tem todo o histórico de guerras que a gente vai ver, que a gente vai ver logo em seguida. E só um adendo. Talvez na sua mente religiosa você deve ter pensado, eu nunca matei. Eu quero que você abra comigo Tiago, capítulo 3, verso 8. Abra comigo. Tiago, capítulo 3, verso 8. Diz assim o texto. Mas nenhum homem pode domar a língua. Ele é mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Às vezes você pensa que no seu padrão, ou no padrão da sociedade, você nunca tenha matado alguém, mas não se engane. Suas palavras podem ferir tanto quanto uma espada, tanto quanto uma pedra, tanto quanto uma arma. Nós vemos no verso 9, em seguida. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? De novo Deus voltando para o pecador Caim. De novo ele dando uma oportunidade para esse homem. Ele pergunta, onde é que está seu irmão? Onde está Abel? A resposta de Caim? Não sei. Será que é parecido com a resposta do seu pai, Abel? Onde é que você está? Escondido. O que aconteceu? Foi ela. Mulher do Senhor de Deus.
Para aquele que oferece um falso culto a Deus, a culpa nunca é dele. A culpa é sempre do outro. Ou a culpa é de Deus. Observa o que acontece? Ele mente de forma descarada. Descarada. Querido, deixa eu te falar uma coisa que dói, mas que é para o seu entendimento, para a sua salvação. Enfrente seu pecado. Dê nome a ele. Não minta. Não minta. Vai ficar mais feio. Quanto mais tempo passa, quanto mais você permite que ele se enraize no seu coração, pior vai ser o resultado. E a gente nem começou o resultado. Vocês vão ver o resultado do que aconteceu com Caim e com a sua descendência. Não minta. Fale seu pecado. Dê nome a ele. Pornografia. Adultério. Ganância. Medo. Temor de homens. Falta de dependência a Deus. Dê nome ao seu pecado. Identifique como tem tomado a sua vida, vaidade, orgulho. O que é seu tesouro? E aí, então, ele ainda diz algo que é muito parecido com o que a gente fala hoje. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Aqui começa a inimizade entre a igreja. Aqui começam as críticas por conta da igreja e de um culto que eu não estou satisfeito com ele. Aqui eu começo a ver o meu irmão como meu inimigo. E não como aquele que eu tenho que levar para perto de Cristo. Nunca se viu tanto na vida, na história, tantas igrejas aqui no Brasil se levantarem umas contra as outras. Irmãos, somente criticando, não teologicamente falando somente, mas virou palhaçada o que está acontecendo no Instagram. Nós nos levantamos contra irmãos o tempo inteiro, ao invés de orarmos por eles, de clamarmos por eles, porque quem está em xeque não é ele, nem eu, é a igreja do Senhor, e essa igreja é santa, imaculada, perfeita, justa, e ela não vai se dobrar diante ao mundo. Então, de qual igreja você está falando quando você critica a igreja? De quem você fala? Da igreja de Cristo Jesus? Amor, ele morreu pela igreja, é dele. Entenda isso. Ao invés de tanta crítica sair da sua boca, fale palavra de vida. Pregue o evangelho, o verdadeiro evangelho. Busque as doutrinas mais santas. Busque a palavra de Deus como o principal para a sua vida. Não escolha igrejas como quem escolhe um entretenimento, um louvor, a presença de irmãos, aquele ali que eu não gosto. Pelo amor de Deus, o culto não é a você. O culto não é sobre você. O culto não é para o seu prazer, me desculpa. O culto é sobre um e somente um, e o nome dele é Cristo Jesus de Nazaré, morto e ressurreto. Aquele a quem nós temos e devemos todo o nosso louvor, em tudo que nós somos. De novo nós vemos o Senhor então vindo até Caim. Ele não se arrepende, o coração não consegue enxergar a graça do Senhor. Meus amados, a partir do verso 10, eu quero que vocês acompanhem comigo, nós vamos ver o resultado. O que é esse coração duro gerou? Diz assim a palavra de Deus: então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama na terra, não tem como mentir. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O sol não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Esse foi o castigo de Caim. Olha o que Caim disse, no verso 13. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais. Eu não consigo enxergar a graça de Deus. E foi vez após vez querendo buscá-lo. De novo é sobre ele. O culto é sobre o homem. Humanismo. Não posso aguentar. Tu me expulsaste da terra, de tua presença, e me transformaste no mandarim do Senhor. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste
do Éden. Caim é o primeiro homem amaldiçoado. Até então a terra era amaldiçoada. A partir de Caim, o homem se torna maldito por causa do assassinato. E novamente, como eu disse, a gente não vê um arrependimento na vida desse homem. Tantas vezes, tantas oportunidades, eu fico imaginando o pessoal que diz que no Antigo Testamento não tem graça. Eu acho que o título desse texto, na verdade, deveria ser, sabe qual? A infindável paciência do Senhor. Porque vez após vez ele volta para o pecador e agora é assassino. Que busca ele? É o próprio Deus que vem ao encontro dele. Isso quebra por terra a doutrina que diz que nós conseguimos ir a Deus. Nós não conseguimos, é mentira isso. Ele tem a mesma capacitação, só tão caído quanto caído. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que nos salva. É Ele que novamente, repetidas vezes, diz a nós aquilo que nós devemos fazer. O texto de 1 Pedro diz: Ele não é tardio em sua promessa como viu alguns. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus não se agrada daquele que o afasta. Imagina o coração de Deus, doído pela criação dele, agora se voltando com tanto afinco, se voltando com tanta audácia contra o nosso Deus. Queridos, o resultado desse pecado de Caim é o que nós vivemos hoje. Tudo o que nós conhecemos como cidades e tudo que nós conhecemos como essas organizações religiosas vieram desse homem Caim. Olha o que acontece no 17. Caim teve relações com sua mulher e engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. A gente vai chegar aqui no ponto que eu quero dar a vocês. Vocês percebem qual é o maior castigo que Deus pode dar? Qual é o castigo em que esse homem, Caim, diz a Deus que é duro demais? O de ser afastado da tua presença. Deus vem vez após vez tentando salvar. Quando você endurece o seu serviço, é o que diz Provérbios, chega um ponto em que não tem mais volta, por muitas vezes. Um arrependimento. Então o próprio Caim compreende que é pesado demais. Quem consegue viver sem Deus? Você percebe o castigo? Você vai viver sem lar, errante. A terra de Nod significa terra de andarilho, ou terra da andança. Isso é o que significa Nod, onde ele foi habitar. Quando você se afasta de Deus, você se afasta da sua identidade. Porque lar é identidade. Quando você se afasta do Senhor, você não tem casa, e aí você não sabe o que você não tem paz na vida. É impossível ter. Não tem como ter paz. Você é um andarilho pela terra. Você está andando, sem rumo. Sem saber para onde vai, sem saber de onde vem, sem saber o objetivo da vida, e você segue vivendo. Sua herança é a herança de Caim. E aí, olha que interessante, ele então sai dessa terra, ele se coloca então nessa terra de Nod, e ele funda uma cidade, ele desafia o Senhor. Aqui ele está dizendo para o Senhor: eu não vou te obedecer, eu vou me estabelecer, eu vou ter minha cidade. E além dele criar a cidade, o que ele faz? Dá o nome da cidade ao filho dele, dizendo: a minha herança vai se perpetuar. 2 vezes ele desobedece aqui ao Senhor. Sabe de onde vêm os muros das nossas casas? O que os historiadores apontam que muito provavelmente vieram de Caim. Porque com medo de ser morto pelos outros, como a gente viu aqui no texto, ele então começa a cercar sua casa de pedras, sua templo de pedras, sua cidade de pedras. E aqui, historicamente falando, nós temos as primeiras cidades muradas da história. Até hoje, essa cidade chamada Irade, que veio logo depois aqui na descendência dele, Enoque, e aí a gente vê Irade também. Até hoje no Iraque existem cidades que os arqueólogos dizem que são as mesmas cidades. Mais uma vez a arqueologia comprovando a historicidade bíblica, a perfeição bíblica. Mas, queridos, entende o que acontece? Ele funda os centros urbanos, as cidades, e ele mura as casas contra o medo. E aí, meus amados, a gente vê depois dele uma série de práticas horríveis acontecendo. Olha comigo no verso 19. Lameque, que é a 5ª geração,
se casou com 2 mulheres. Bigamia. A poligamia veio exatamente desse texto, dessa herança. O casamento com inúmeras mulheres, dessas culturas que nós vemos. Veio daqui. O Lameque foi o primeiro homem. E aí também nós vemos, logo depois, todas as guerras que nós observamos no Israel, Ucrânia, Iraque. Nós vemos que vieram a partir desse cântico. Se dá a partir do verso 23. Leia comigo. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Adá e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7. Ou 77 vezes, vamos dizer. É um texto parecido com outro, né? Depois a gente vai ver aonde que isso combinou. Mas esse poema é chamado de poema da espada. Você percebe o jeito que ele conversa com as mulheres dele? De forma autoritária, grosseira? É a partir daqui que o homem abusa da sua autoridade. Ele não é mais o sacerdote do lar, mas ele é a voz que tem que ser obedecida. Sou o patriarca, me obedece. Mulheres de Lameque, sem respeito com as suas mulheres. Logo depois, nós vamos ver que ele mata um homem que somente o feriu. É desproporcional. Ele recebe um ferimento e ele mata. Mas o pior não é isso. É que ele se orgulha de ter matado. É que ele desvia o que eu fiz. E aí, então, ele se torna a voz de Deus. Ele pega a sentença que Deus tinha dado sobre Caim e agora ele diz, olha, não é Deus que está dando essa sentença, é ele mesmo. E aí ele diz, olha, se antes o nosso querido Caim foi daquele jeito, comigo vai ser pior. Está vendo? A partir daqui, o homem se torna a voz de Deus. A partir daqui, a religião, esse culto que nós conhecemos aí fora, essa sociedade como nós vemos, é então estabelecido. Esse é o retrato da nossa humanidade que veio de Caim. Essa é a tristeza que nós vivemos. Esse mundo caiu de guerra após guerra após guerra. Fico pensando o que se passa na cabeça desse pessoal, desses presidentes. Tanta gente morta. Eu vi um documentário recentemente sobre o dia que o Hamas entrou em Israel. Coisa mais horrível, o que o homem tem capacidade de fazer. Se orgulhando, um deles matava, ele matou 10 e gravou um vídeo para o pai, dizendo para o pai, matei 10. E o pai, chorando ao telefone, disse a ele, isso meu filho, que orgulho de você. Onde nós chegamos? Onde a sociedade se meteu? Herança maldita de Caim e de Lameque, o pai de todas as religiões e dessa confusão que nós temos. Mas, queridos, o terceiro e último ponto, e para louvar a Deus e agradecer, sabe o que é bom? É que nenhum deles teve tragédia. Nenhum. Sempre há esperança. Sempre há motivo de gratidão. Sempre há motivo de louvor. E o texto continua. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, verso 25. Olha o que o texto diz. Adão teve relações com sua mulher novamente. E ela deu à luz outro filho. Adão e Eva criam. Eles criam que a promessa ia se cumprir. Eles tinham perdido 2 filhos. Um para a perdição. O outro morto, alvejado. Mas eles continuam crendo. Vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E eles chamaram esse menino, esse homem, de Sete, que é concedido, significa concedido. Pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho chamado de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Enos, na tradução hebraica, significa humanidade. O que Moisés está apontando para nós ao escrever esse texto é que estava nascendo um novo começo, uma nova humanidade, um novo início, há esperança, há propósito. Deus continua sendo bom e Ele continua cuidando da história, não importa quão pior esteja, e pode piorar, não importa, porque Ele é bom, e Ele mesmo dá a raiz através de Enos, e olha o que Enos faz. Enos é aquele que organiza o culto. Os parâmetros do culto são organizados por ele. Até hoje,
Nós temos o princípio regulador do culto, e que veio através de anos e depois de Moisés. Entende? Mesmo numa história que parecia ser tão fracassada, Deus traz alegria. E sabe o que acontece? Se você abrir Lucas capítulo 3, você vai ver a genealogia. Na genealogia do nosso mestre, sabe quem está lá? A raiz santa de Deus continua, permanece. E ela veio, e ela morreu por mim, e ela morreu por você. Queridos, Cristo Jesus é o Abel perfeito. Abel, por muitas vezes, não é nem mencionado, nem lembrado nesse texto. Mas veja, Jesus é o Abel perfeito. Eu quero agora que a gente pense junto sobre o sacrifício de Abel. Abel tinha a Deus com um profundo relacionamento. Sabe o que difere a sua religião, a nossa religião de todas as outras? É porque nós não trocamos para ser amados. Se você chegar no templo budista, como nós fomos inúmeras vezes, você vai ver pessoas pegando incensos, colocando sobre a cabeça e se dobrando várias vezes diante de estátuas de demônios. Esse budismo que você conhece aqui no Brasil não tem nada a ver com o budismo real. Zero. Esse negócio zen, de que você vai alcançar uma nirvana, isso é bobagem. Se você não for num templo budista como ele é, você vai ver as estátuas dos demônios. E o que acontece é que o pessoal chega nessas estátuas e então oferece público medo. É uma sociedade que vive para que os demônios não os ataquem. Da mesma forma, aqueles que têm que rezar texto dia após dia, para ver se seus pecados são então perdoados. Há aqueles então que tentam invocar os espíritos de alguma maneira, para ver se uma sensação espiritual vem sobre o seu coração, e então ele é aceito pelas entidades aí, mundo afora. Meus amados, Jesus é uma relação. Ele vem sobre a terra, ele é um Deus que se faz homem. E assim como Filipenses capítulo 2 diz, ele deixa a sua glória para habitar conosco, para chamar pecadores, para abraçar aqueles que estavam mais distantes, para ter um relacionamento. Entende? O oposto de religiosidade é relacionamento. É um abraço pelo abraço, não um abraço pela conquista, não um abraço pelo resultado, entende? É uma relação com Deus, uma relação de amor, de dependência. Vocês se lembram de alguém que fez isso? Cristo Jesus, o homem mais lindo do mundo. Nós vemos no culto de Abel uma dependência a Deus perfeita. Ele não estava com medo de faltar no fim do mês. Eu vejo gente dizer que não dizima, que não vai dizimar, porque está com medo de faltar. O que eu faço quando está pouco? Meus amados, aonde está seu coração? Será que o seu Deus não é o Deus do olho da prata? Será que ele não vai prover para você no final do mês, assim como ele sempre proveu? Se deixe de ver os milagres dele. Se deixe ser surpreendido pelo Senhor. Nós vemos a Jesus, aqui não reteu nada, mas entregou tudo que tinha ao Senhor. Nós vemos em Abel prazer em adorar a Deus. E, querido, se você não tem prazer, eu conclamo você, ore a Deus hoje, para que você encontre o prazer do Senhor, para que Ele substitua os prazeres da sua vida, e para que Ele traga um pleno prazer de andar com Ele. Quem tinha prazer do Senhor era Jesus, e Ele disse a nós: eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Jesus contempla a graça de Deus, mesmo mesmo na escuridão do mundo. Sabe o que acontece com a família de Caim? É muito interessante isso, porque o texto vai dizer sobre as heranças que Caim deixou, o que a genealogia dele deixou. E sabe o que a gente vê? O início da metodologia. A gente vai ver que o início disso tudo, da habilidade de moldar ferro e bronze, veio da família dele, de Caim. Sabe de onde vem o instrumento musical? Da família de Caim. Se você continuar lendo isso, você vai perceber isso. Graça comum de Deus. Depois, alguns também na própria família dele, que inventaram as tendas, onde a gente, depois, durante muito tempo, morou. Nossas edificações, nossos modelos. Entende isso, né?
A religiosidade vê isso tudo como algo demoníaco. A família de Caim só pode vir maldição. Porque Deus continua sendo bom. Eu imagino o nosso Salvador Jesus vindo sobre a terra, dançando, se envolvendo nas músicas. Que mais tarde, na verdade, Davi ia usar a mesma harpa que a família de Caim tinha criado. Mas agora para adorar o Senhor. Entende a beleza disso? Eu vejo irmãos falando assim: eu não escuto música do mundo. Como você pede? E de novo, eu não estou falando de músicas claramente que apontam canções sobre Satanás, sobre pecado. Não é uma dessas. Agora, se você não consegue ouvir uma sinfonia de música e curtir e dizer que Deus é bom, se você não consegue ver uma cultura, nós estivemos lá agora, lá no alto da montanha, coisa mais linda as danças. Me dá vontade de ficar horas e horas e horas e horas vendo dançarem, curtindo. Nós podemos tirar proveito de tudo que é bom e de Deus. Jesus veio sobre essa terra, ele comeu nessa terra, ele santificou as coisas dessa terra. Aproveite, veja Deus nas pequenas coisas. Eu me lembro de Paul Washington disse: quando foi o último vez que você tomou um copo d'água para a glória de Deus? Quando foi que você pegou a água e disse: glorificado seja o nome de Deus, isso é belo, isso é lindo, isso é bom? Aproveite a criação do Senhor, o veja, o aproveite na companhia dele. Cuidado, mas aproveite. Deus é maravilhoso e bom demais. E queridos, por último lugar, terminando, nós vemos um Abel que morre. Um Abel que se entrega. Leia o verso 10 comigo de novo. Diz assim o texto: então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama da terra. O mesmo sangue de Abel que escorreu naquele terreno e clamou a Deus. Hoje é o sangue de Jesus que escorreu naquela cruz por mim e por você. O sangue dele continua vivo. O sangue dele continua curando e salvando. O sangue dele continua pronto para perdoar os seus pecados. E por último lugar, eu queria que você prestasse atenção numa coisa desse texto. Não sei se você viu, mas por 3 vezes Deus vem até Caim e o chama a atenção. 3 vezes. Ele pergunta: por que você está apanhado? Em segundo lugar, ele pergunta: onde é que está seu irmão? Em terceiro lugar, ele pergunta: o que você fez? Em todas as 3 perguntas, ele esperava arrependimento. Você se lembra de alguém que negou a Jesus 3 vezes? Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas qual foi o resultado? De um coração endurecido, que se entrega à sua falsa religião. De outro, aquele que é o líder da igreja. Meus amados, o Senhor quer perdoar seu pecado hoje. O Senhor quer se aproximar do seu coração agora. Não existe depois, não existe amanhã. Existe hoje, existe agora. Só no seu coração. Eu peço a você que abaixe sua cabeça nesse momento. Que algo ainda não foi entregue ao nosso Deus. Eu te convido agora a meditar no mais profundo do seu coração. Abra o seu baú. Enxergue as coisas que você guardou lá no oculto, lá no mais profundo do seu coração. Eu não sei o que é. Eu sei de uma coisa: há tempo, há esperança. Se toca o coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu Deus.